quanto mais você evitar o processo, mais tempo você vai ficar nele. Ei, bênção de Jesus! Voltando aqui com os vídeos mais longos no canal para falar sobre processo e não confundir processo com luta. Tem muita gente falando que tá passando pela aprovação e Deus falando assim, não tem nada a ver com luta, com batalha espiritual, tem a ver com o processo que você tem que aceitar para viver a promessa. E às vezes a gente evita, né? Eu sei que é desconfortável a gente viver o processo, mas é no processo que se constrói a estrutura para viver a promessa. Não é verdade? Então, a gente tem que abraçar isso daí. Deus tem ministrado muito no meu coração e hoje, né, não sei que dia você tá vendo isso, de manhã, de tarde, de noite, mas eu gravei um devocional pro grupo da igreja Vida Renovada, justamente para falar tudo aquilo que talvez você está evitando e por isso você fica batendo cabeça, é exatamente o processo que você deveria abraçar, se apaixonar pelo processo para que você passe por aquilo, flua. Chega a hora final. E às vezes, irmão, o que acontece com a gente? Eu não sei porquê. A gente tem mania de evitar certas etapas e Deus tá falando assim, ó. Essa etapa não. Essa etapa você precisa passar. E Deus me levou lá em Gênesis. Estou aqui de Bíblia Nova, ó. Tem vídeo falando sobre estudo bíblico no canal. Tem algum linkzinho que eu vou botar aí pra você. Se você, 2026, ainda não pegou firme, bora comigo construir disciplina espiritual para se tornar mais espiritualmente maduro. Glória a Deus e aleluia. Em Gênesis, do capítulo 1, quando fala da formação, aprove o Senhor, estabeleceu uma lei natural, que é a lei do processo. E lá em Gênesis 1, no versículo 12, tem uma chave maravilhosa. Diz assim, olha só. A terra faz brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, as árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. Árvores que vão produzir frutos, mas antes começa pela semente. Gente, isso é muito forte. Porque você já percebeu que na natureza, tudo o que nasce começa pequeno e vai gradativamente crescendo. A gente vê a árvore, ela não dá outra árvore igual do mesmo tamanho, não, ela dá uma semente, e a semente tem a potência de se transformar em árvore quando ela abraça o processo e está no ambiente certo. Da mesma forma, o ser humano, gente, não nasce outro do mesmo tamanho igual, não duplica, ele nasce um bebezinho, vai crescendo, vai se transformando um adulto, filho de Deus abençoado igual eu e você. Ou seja, tem coisas que é processo e às vezes a gente chama aquilo de luta, de batalha, mas é simplesmente um processo de crescimento, de amadurecimento, que Deus coloca pessoas, situações, desconfortos na nossa vida para nos gerar um amadurecimento para viver um novo nível de maturidade e acessar a promessa, viver as promessas. Precisa de preparo, porque a promessa é uma bênção de Deus e a gente precisa estar preparado para ela. E é por isso que eu quero que nesse vídeo, espero muito que o Espírito Santo trabalhe no seu coração para te despertar, a abraçar o processo, a falar, Deus, tá bom, eu tenho que viver esse processo, eu tenho que viver isso, Deus, e então eu vou abraçar isso. É o desconforto? Eu vou ter que encarar isso daí? Então eu vou encarar, vou me apaixonar pelo processo, vou ser obcecado pelo processo, vou ser tão assim, é igual o dia de passeio no parque, a gente tá tão ali imerso naquele dia que parece que passou rápido. Chega no final do dia, você fica, uau, me diverti a beça. A gente tem que se apaixonar pelo processo. Porque quanto mais você se apaixona pelo processo, você abraça o trabalhar de Deus na sua vida, mais flui, mais rápido chega. E aí o processo todo se torna um desfrute. E essa é a meta, né? Porque às vezes a gente fica batendo cabeça e a gente tá se arrastando no processo. E para finalizar esse vídeo, olha, hoje eu tô empolgadíssima. Tô falando rápido, 4 minutos de vídeo. Para terminar esse vídeo, eu quero dizer, não confunda luta com processo. Ah, Elias, mas qual é a diferença? Espera um minuto aí. A luta, meu irmão, ela não tem nada a ver com o seu crescimento, ela tem a ver com a sua destruição, ela tem a ver com a sua paralisação. E é uma coisa que vem estritamente do inimigo, é por isso que fala luta, é batalha. É o mal contra o bem, é a carne contra o espírito. E o mal, ele quer o quê? Te tirar da promessa, o mal, ele quer te trazer destruição, o mal, ele quer roubar
o seu chamado, o seu propósito, a sua energia. E quando a gente fala de luta, a gente está lutando contra aquilo que fala assim, isso daí tá me levando pro caminho das trevas. Então é uma batalha que você resiste, você enfrenta para ter a vitória. Isso daí é luta, é batalha espiritual. Quando você vê ali, ó, o pecado tá na porta, você tá querendo, mas tá vendo que aquilo ali vai te levar pro inferno. Você tá na batalha, você tá falando, vou resistir, vou lutar em nome de Jesus. O diabo já perdeu essa batalha. Isso é batalha espiritual, quando os assuntos envolvem esse nível de batalha, de mentalidade. Mas tem coisa que às vezes a gente tá falando, prova, batalha, e não tem nada a ver com o inimigo, tem a ver com processos que Deus estabeleceu na sua vida que você precisa passar. É importante, porque às vezes a gente fica declarando que tá na batalha, e não sai da prova, e não sai da batalha, quando na verdade você vai olhar com a pessoa e fala assim, mas isso daí não tá te levando pro inferno, na verdade isso daí tá te moldando. Não tem a ver com pecado muito não. Então você precisa ter discernimento espiritual. E aí, meu irmão, dá as mãos pro Espírito Santo para você entender o seu momento e você saber discernir se é uma batalha e se é um processo de Deus. Se é processo de Deus, abraça. Se é batalha espiritual, e aí, lembra que eu falei, né, relacionado a esses níveis de pecado, de destruição, aí você não tem que abraçar, você tem que lutar, você tem que se revestir, você tem que orar, você tem que jejuar. Então, que você saia desse vídeo sabendo que o processo é bem-vindo. Eu sei que dói, é desconfortável, mas é bem-vindo. Já a batalha exige outro nível de posicionamento. Deus te abençoe, espero que esse vídeo tenha sido aí, ó, um insight na sua cabeça, na sua jornada cristã. Se você é novo pelo canal, seja muito bem-vindo, bênção de Jesus. Se inscreva aqui, ó, ativa o sininho pra você receber, tem sempre vídeo novo, Reels, Shorts, né? Eu posto todo santo dia, mas os vídeos longos vão sair agora 2 vezes por semana, então prepara sua jornada comigo e bora que bora. Morneci vai ficando por aqui, te vejo na próxima.